Você conhece inteligência artificial? Eu tenho certeza que você já viu em algum estudo, em algum filme de ficção científica, alguma pessoa já comentou sobre o assunto. Então é um assunto que já tá rodeando a gente já tem um bom tempo. Mas ultimamente tem um tipo de inteligência artificial que tá ganhando um destaque um pouquinho maior. Eu tô falando de imagens geradas por IA. E bom, eu tenho uma confissão a fazer. Eu tô viciado. Olá, sou eu, um cara comum com opiniões baseadas puramente nas minhas experiências e gostos pessoais, sem qualquer tipo de crítica ou estudo pro que eu vou falar aqui agora. Dito isso, bora lá. Imagens geradas por IA. Não é algo novo, não é algo de agora. A questão é que agora tá meio que no hype. E um dos principais motivos disso eu diria que é a acessibilidade e a facilidade de usar esse tipo de programa hoje em dia. Esse tipo de IA já está sendo desenvolvido há um bom tempo e já tem vários exemplos até mais antiguinhos de funcionalidades extremamente impressionantes. Como por exemplo o site This Person Does Not Exist. Basicamente, se você entra nesse site, cada vez que você atualiza a página, você vai ver um rosto de uma pessoa diferente. Mas tem um plotzinho, foi gerada por uma inteligência artificial. Como o próprio nome do site diz, essa pessoa não existe. E você vai falar que isso daqui não é impressionante? Cara? Você tá entendendo que essa IA foi criada, foi treinada para fazer um rosto humano que, de verdade, se eu falo que isso é uma pessoa que eu conheço, você acredita. E sim, tem aquele lado meio perigoso disso, mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas essa IA tá aqui já tem até um tempinho, eu lembro de alguns anos atrás eu já ficava brincando um pouco com isso. Mas por que agora esse tema tá crescendo tanto e você conhece cada vez mais e mais pessoas que, no mínimo, já estão familiarizadas com isso? Primeiro, pode ser simplesmente a minha bolha, talvez não esteja crescendo tanto assim quanto eu tô imaginando e você nem saiba do que eu tô falando. Ou então eu diria que duas coisas relacionadas a isso meio que tá mudando com o tempo. Primeiro é aquela ideia, aquela expressão de que, tipo, no futuro vamos ser todos substituídos por máquinas, menos os artistas. Meio que isso talvez esteja para mudar. Então é um tema que em parte assusta e preocupa muita gente. E por outro lado também, esse tipo de tecnologia tá ficando cada vez mais acessível, a ponto de você conseguir usar no Discord. Eu não tô zoando, você consegue gerar várias imagens através de prompts no Discord. Mas vamos voltar um pouquinho para tentar entender como funciona melhor esse tipo de IA. Bom, tá aqui. Bom, eu não sou especialista em código, eu entendo o mínimo de programação, então eu não vou conseguir explicar necessariamente como funciona a IA. Mas eu consigo dizer mais ou menos como ela funciona, pelo menos para você que quer tentar. Porque foi assim que eu comecei a me integrar um pouco mais com o assunto e hoje eu já consegui fazer coisas como isso. E olha, realmente não é tão difícil. Para começar, existem várias IAs desse tipo atualmente. As que eu conheço e mais ouvi falar, principalmente sobre a questão da sua qualidade e as possibilidades que você tem com ela, são três. O DALL-E 2, o Stable Diffusion e o Midjourney. Todos têm seus prós e seus contras. Eu acredito que o que eu mais tenho usado, pelo menos livremente, sem me preocupar com a quantidade de vezes que eu podia usar, foi o Stable Diffusion. Mas ele é um pouquinho mais complicado de falar sobre, então segura um pouquinho. Primeiro eu vou falar do Midjourney. Ele até hoje foi o que eu menos usei por dois motivos. Eu não sabia dele antes, e ele não é 100% gratuito. Basicamente, o Midjourney, assim como os outros dois, tem a capacidade de ler um prompt e transformar isso numa imagem. Traduzindo o prompt seria algo como um comando. Basicamente, você escreve alguma coisa que você quer que a inteligência artificial gere como uma imagem. Você pode pedir um desenho, uma simulação de uma foto, um cenário, um personagem, e de verdade as possibilidades são infinitas. E tipo, isso é impressionante, cara. Eu posso escrever o que eu quero, eu posso pedir o que eu quero e a IA vai conseguir criar uma obra, vai conseguir criar uma imagem sobre isso. E bom, na maioria das vezes, pelo menos atualmente, são imagens que realmente você consegue entender o que está acontecendo ali. Há mais tempo, essas IAs tinham vários problemas em reconhecer rosto, mão, animais, normalmente aparecia um membro a mais, um membro a menos, era bem confuso. Então ficava meio que algo mais abstrato. Bruh, look at this dude. Look at the top of his head. Look at his lips. Hoje você consegue fazer coisas como isso daqui. Então bora voltar pro Midjourney. Então ele vai lá, lê o seu comando, faz uma imagem, beleza. Mas onde está o Midjourney? Como você, por exemplo, pode tentar usar ele? Bom, para começar, ele usa o Discord. Bom, imagino que você conhece o Discord, mas ainda assim eu vou explicar um pouquinho. Discord é uma plataforma como se fosse um antigo Skype. Você pode adicionar pessoas para trocar mensagem, para fazer chamadas, mas principalmente o Discord é usado muito por conta dos seus servidores. É como se você criasse um grupo do Zap, só que se você quisesse fazer uma chamada em grupo, você não precisa chamar todo mundo ao mesmo tempo. Meio que entra quem quer. Você pode fazer separadamente canais de texto, canais de áudio e por aí vai. O Midjourney nada mais é que um servidor no Discord onde você digita o comando
e ele faz o que ele tem que fazer. Então, quais são os pontos positivos e negativos do Midjourney? Primeiro, ele tá no Discord, então o acesso dele é muito de boa. Você não precisa entender de código, você não precisa criar de alguma forma um sistema local no seu PC para rodar esse tipo de programa. Você já pode usar direto sua conta no Discord e no máximo só ter que registrar lá. E em comparação aos outros dois, eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre como funciona necessariamente esse sistema de prompt, de comando, mas a forma como o Midjourney funciona aparentemente está se mostrando cada vez mais simples, em que você não precisa dar tantos detalhes no seu prompt para criar uma boa imagem. Uma descrição simples do que você quer, na maioria das vezes já tá bastando, mas como nada é perfeito, existem alguns probleminhas. Primeiro, ele não é 100% gratuito. Sim, para você entrar no servidor é tranquilo e para você começar a fazer também eles não cobram nada, mas você tem um limite de 25 prompts que você pode usar. Pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo é 25. Cada prompt, cada comando que você der vai te garantir 4 imagens. Então meio que você teria acesso a 100 imagens diferentes. Mas aí que entram os problemas. A partir daí você tem que começar a pagar num sistema mensal, como se fosse uma Netflix da vida. Se não me engano, eles têm 2 planos, um que é um pouco mais barato e você tem tipo 200 tentativas, e um outro que é um pouquinho mais caro em que você tem tentativas ilimitadas. E na verdade é bem barato, se não me engano um deles é tipo $10. Mas isso barato pra eles. Pra gente isso meio que fica complicado. Se você não trabalha ou não pretende estudar mais sobre essa área, tipo, é um pouquinho mais complicado você desembolsar tanto investimento para fazer testezinhos ou imagens engraçadas, coisa do tipo. É por isso que eu tô tão cauteloso em usar. Eu quero usar realmente quando eu precisar no Midjourney. E bom, lembra que eu falei que ele gera 4 imagens por prompt? Então, ele gera 4 imagens nesse sentido, as 4 meio que coladas uma com a outra, então a resolução de cada uma não é das melhores. E aí que entra o sistema de upscale e variação. Os outros dois sistemas que eu vou falar depois também tem esse sistema, mas o do Midjourney ele acaba sendo um pouquinho mais usado, o de upscale. Basicamente, depois de gerar uma imagem, embaixo dela você vai ter essas duas listas. Uma para você dar upscale, que seria aumentar o tamanho de uma das imagens que está ali, ou pedir variações que vão tentar seguir o mesmo estilo daquela imagem que você escolheu. E isso conta como gastar um daqueles 25 prompts que você tem. Então, tipo, se você conseguir uma imagem muito boa e você realmente quer usar ela para alguma coisa, provavelmente você vai querer dar um upscale nela para melhorar um pouquinho a resolução. Isso porque o upscale também não é dos melhores, ele não aumenta tanto a resolução quanto os outros. Então o Midjourney é isso, ele tem esses pontos fracos da questão de pagamento e tudo mais, apesar de que, bom, eu tenho 3 contas no Discord, então tecnicamente eu tenho acesso a 75 prompts. Mas eu não tô falando nada. E uma das vantagens dele também ser no Discord é que você pode usar inclusive no celular, cara. Você pode estar, tipo, esperando no ponto de ônibus e falar, tô a fim de criar uma imagem baseada no que eu tô vendo aqui agora. E bum, você consegue. Então, principalmente para começar ou tentar se integrar nesse meio, eu acho que o Midjourney é um bom começo. Apesar dele ter Mid no nome. E agora eu vou falar do DALL-E 2, que foi o primeiro que eu usei nesse estilo de text to image. Eu lembro que ele tava numa fase tipo beta, tipo alpha, em que só algumas pessoas tinham acesso. Mas você podia entrar meio com uma lista de espera para ter acesso a esse beta. Eu lembro que eu entrei nessa lista imaginando que ia ser muito difícil, que eles não tá dando realmente só para algumas pessoas. Mas em questão de uma semana eu recebi um e-mail dizendo que eu tinha acesso a isso agora. Diferente do Midjourney, ele tem um site próprio em que você loga e começa a gerar as imagens. Mais uma vez, os sistemas são bem parecidos. Ele também tem sistema de upscale, de variação e até o inpainting. Só que em vez de ele simplesmente variar a imagem inteira e criar alguma coisa diferente, mas no mesmo estilo, você pode corrigir falhas que você percebeu, acrescentar detalhes que você queria, ou tirar algum detalhe a mais que a inteligência artificial decidiu colocar. E isso também é absurdo. Mas vamos lá para as vantagens e desvantagens. Uma das desvantagens é que ele também não é 100% gratuito. O DALL-E usa o sistema de créditos, que é basicamente a mesma coisa que o sistema de prompts limitados do Midjourney. Você gasta um crédito quando você pede uma imagem nova, quando você pede uma variação, quando você faz alguma coisa no inpainting, e por aí vai. Eu não lembro quanto que eles me deram quando eu entrei no beta, mas tinha sido até que uma boa quantidade. E a cada mês você ganha 15 créditos de graça. Então dá pra se manter um pouquinho mais todo mês fazendo algumas coisinhas. Então essa seria uma das desvantagens. E entre as vantagens você tem esse inpainting, que por exemplo o Midjourney não tem. A resolução das imagens não é tão ruim quanto a do Midjourney, ela já sai numa boa resolução e é hospedado num site. Então assim como o Midjourney, você não precisa criar um servidor local ou coisa do tipo para conseguir rodar o programa. E agora vamos pro Stable Diffusion, que é o que eu mais tenho usado ultimamente.
Bom, eu diria que a principal vantagem do Stable Diffusion, que é o que tá me fazendo fazer tantos testes nele, é que ele é 100% gratuito. Você não tem sistema de inscrição, você não tem limite de prompt, nem nada disso. Além de que ele é open source, ou seja, o código por trás daquilo é totalmente aberto para as pessoas, o que faz com que as pessoas possam modificar para fazer alguma coisa diferente. Já já eu falo disso. Eu diria que a principal desvantagem é que, bom, ele não é tão simples de usar quanto os outros. Ele não tem um servidor próprio, nem funciona num site. Você tem que fazer um leve setup de instalação que de verdade não é tão difícil. Se você for seguir um tutorial no YouTube, eu acredito que vai dar tudo certo. Eu lembro que tem alguns problemas, porque o meu computador não tem placa de vídeo dedicada, também não é da Nvidia e é um AMD. Então eu tive alguns probleminhas, mas eu consegui resolver. E se eu conseguir, eu acredito que você também consegue. Porque de verdade, o meu conhecimento em código, ele é bem fraquinho. Mas basicamente, como ele funciona? Basicamente, depois que você passou de um setup de instalação, ele localmente vai rodar o programa no seu PC. E aí sim você vai poder utilizar assim como os outros. E aí que começa a entrar algumas das vantagens. Como eu disse, você não tem limites porque você vai criar. Simplesmente começa a digitar e manda gerar uma imagem. Outra vantagem do Stable Diffusion é essa quantidade de parâmetros que você pode usar. De começo pode ser meio agressivo isso, você fica meio sem entender o que você pode mudar ou não, o que é bom mudar ou não, mas também não é tão difícil de se acostumar. Mas é muito importante que esses parâmetros existam, porque bom, você está rodando isso no seu PC. Então se ele for meio mais ou menos, talvez não aguentar tão bem o tranco, você tem mais opções para conseguir às vezes dar um leve downgrade na imagem. Em vez de gerar 10 imagens de uma vez, você gera uma de cada vez e aí acelera um pouco mais o processo. Então é muito bom que esses parâmetros existem. Outra vantagem é que o Stable Diffusion oferece tudo aquilo que os outros também ofereciam: variações, upscale, inpainting, um pouquinho mais. O Stable Diffusion, na versão mais padrãozinha que você colocar ele, já vai ter algumas funções nele bem bacanas. Você tem a padrão de text to image, né? Você escreve o que você quer e ele gera uma imagem, mas você tem também variações como a image to image, em que você pode pegar uma imagem, seja uma foto sua, seja uma foto de um lugar que você tirou, seja uma foto do seu pet, qualquer coisa que você tenha uma foto sua, você pode usar ali. E assim como no text to image, você pode dar um comando para o programa criar uma nova imagem. Só que dessa vez ele tem uma imagem de referência que ele vai tentar seguir. Inclusive, você tem mais parâmetros para controlar isso, como por exemplo, o quão fiel a essa imagem você quer que seja. Você pode controlar meio que a liberdade que a IA tem para fazer a imagem. E lembra quando eu disse que ele é open source? E que isso faz com que outras pessoas possam acessar o código-fonte? Então, isso é mais uma outra vantagem, porque as pessoas podem pegar esse modelo do Stable Diffusion e fazer alterações. E um exemplo disso é uma variação do Stable Diffusion que eu comecei a usar tipo ontem. Que bom, ele funciona assim como o Stable Diffusion. A diferença é que as imagens que você pedir vão ir num estilo pré-definido, um estilo que o cara mudou no código-fonte para a IA tentar seguir sempre. E no caso dessa variação que eu tentei é um estilo de anime. Funciona quase que como um plugin, algo a mais no programa que vai te facilitar na vida. Por exemplo, eu conseguiria gerar uma imagem no estilo de anime usando o Stable Diffusion normalmente, mas eu teria que trabalhar muito bem no prompt para ele conseguir seguir bem esse estilo, além de eu ter que pegar algum artista de referência e tudo mais. Já usando essa variação, esse plugin do Stable Diffusion, que, bom, vai gerar as imagens já no estilo de anime, como eu disse, eu não preciso necessariamente especificar tanto que é um estilo de anime. Ele já vai gerar uma imagem tentando seguir esse estilo. Do tipo que eu não dei nenhuma descrição detalhada para a IA, eu simplesmente digitei Homem-Aranha e ele gerou essas imagens já num estilo mais de desenho. Enquanto que se eu tivesse só usando a versão normal do Stable Diffusion, ele provavelmente ia ficar bem perdido, porque, bom, eu não dei nenhuma orientação para ele. E aí lembra que eu ia falar um pouquinho mais sobre essa questão dos prompts? Então, vou falar disso agora. Basicamente, cada uma das 3 versões funciona um pouquinho diferente com o sistema de prompts. O Stable Diffusion, quanto mais detalhes você der, mais bem feito vai ficar a sua imagem. Quanto mais especificações, uma descrição mais bem detalhada do que você quer, melhor. Aqui são algumas imagens geradas por IA que outras pessoas que são realmente boas em fazer os prompts conseguiram fazer. Eu, por exemplo, fui uma batata. Uma das vantagens, como eu disse, do Midjourney é que parece que os prompts dele não precisam ser tão detalhados para ele criar alguma coisa boa. Ele meio que é mais simplificado que os outros, apesar de que sim, você ainda pode dar mais descrições e mais detalhes para sair alguma coisa melhor ainda. Mas aparentemente de todos esses 3, o Midjourney é o que está lidando melhor com descrições menos detalhadas e mais simplistas. E aí que eu vou puxar um ganchinho pro assunto final desse vídeo. Lembra que eu falei no começo do vídeo que um dos possíveis motivos para isso estar mais em alta é que as pessoas estão começando a questionar a questão de máquinas substituindo o trabalho de artistas? Então, vamos falar disso agora. A verdade é que sim, isso representa um perigo para essa área, não há dúvida. Isso quer dizer que vai ser simplesmente substituído? Claro que não. Eu acredito que o que vai acontecer é uma maior concorrência nessa área. Por exemplo, em vez de uma empresa ter
tipo 10 designers trabalhando, provavelmente ela já vai reduzir isso um pouco mais. Vai ter tipo 8, 7, 5. Enquanto os outros 5 funcionários, artistas da empresa meio que foram dispensados, outros 5 vão entrar. Sendo essas os especialistas de prompt. Eu acho que não tem nenhum nome oficial para isso, mas basicamente são pessoas que entendem como a IA funciona através dos prompts. São pessoas que entendem que tipo de descrição que elas têm que dar para conseguir exatamente o que elas querem. Como eu disse, eu sou um acéfalo usando prompt. Eu não sei dar exatamente as características que eu quero para conseguir o estilo que eu quero, eu não sei quais são os melhores adjetivos para usar para conseguir um certo estilo, mas se ainda assim eu conseguir criar uma imagem como essa, é mais uma questão de treino, prática e realmente estudo. Porque possivelmente sim, isso vai virar uma profissão no futuro. Como eu disse, eu não acho que simplesmente os artistas vão acabar e pronto. Mas sim, eu acho que vai rolar uma certa escassez de vagas no mercado. Mas ao mesmo tempo, você vai ter novas vagas para esse novo ramo da área. Um outro assunto muito importante que os desenvolvedores dessas IAs estão deixando bem claro nos seus termos é que essa tecnologia não deve ser usada e não vai poder ser usada para coisas desmoralizantes. Você não vai poder pegar, por exemplo, o rosto de uma pessoa famosa, sei lá, chutando uma criança. Coisas relacionadas a violência, nudez, são bem restritos até pela própria IA. A IA foi treinada a não seguir esse tipo de prompt. Ela analisa dentro do prompt se você tem expressões, palavras que denotam que você está querendo uma imagem que, bom, seria um crime. E sim, esse é um lado da história que é muito delicado, que a gente tem que tomar cuidado. Porque, bom, a gente tá falando de IA, é algo impressionante? Muito. É bizarro o nível que a gente chegou. Mas ao mesmo tempo, sim, aquele medinho de ficção científica da IA dominar o mundo, ele também tem que ser um medo real. Não necessariamente dominação mundial com androides, nesse sistema mais clichêzão, mas realmente ficar atento a esse tipo de perigo, de reconstrução de rosto, reconstrução de voz. Isso sim, realmente é algo que a gente tem que tomar cuidado. Mas a verdade é que se as pessoas que forem usar esses sistemas não tiverem com essas ideias imbecis na cabeça, isso não representaria tanto assim um perigo. O problema é que, bom, uma frase dita por um pensador filosófico impressionante, o Coringa, a gente vive numa sociedade. Bom, é isso. Esse vídeo foi para contar um pouco mais como está sendo a minha experiência um pouquinho viciante com inteligência artificial, etc. Basicamente, eu passei os últimos dias pensando só em prompts e como fazer variações deles e como fazer eles melhor. Tipo, eu acho que eu preciso dar uma segurada, senão alguns trabalhos da faculdade não serão entregues. Mas, bom, se você conhece alguém que talvez curta esse tipo de vídeo, principalmente alguém que talvez se interesse por esse assunto desse vídeo em específico, você podia mandar uma mensagem no Zap pro cara: mano, se liga nesse maluco aqui vestido de miranha com uma boina falando de inteligência artificial, maluco, velho. Mas, dito isso, eu vejo vocês pela vizinhança e falou!